Hoje narraremos as batalhas de Santo Antão contra o diabo. Este combate espiritual contra o demônio foi claramente evidente na vida de Santo Antão. E vamos aqui fazer uma pequena descrição dessas batalhas para nos servir de exemplo também contra nossas lutas pessoais que devemos fazer contra Satanás. As três primeiras fontes tradicionais de tentação são o mundo, a carne e o diabo. Ao fugir do mundo, como monge, Santo Antão evitou o primeiro, ou a primeira fonte de tentação. Ao disciplinar seu corpo através do jejum e de outras mortificações, ele acalmou o segundo, ou a segunda fonte de tentação. Sua principal luta no deserto, então, foi contra o diabo. Santo Antão era frequentemente visitado pelos tormentos dos demônios. Foi para este combate que ele fugiu para o deserto. A maior parte do que sabemos sobre Santo Antão o Grande vem de uma biografia escrita por Santo Atanásio, e ele mesmo também um grande santo, e obra essa que ele chamou A Vida de Santo Antão. E nessa obra aprendemos sobre as batalhas espirituais épicas que este monge do século III travou sozinho no deserto, e o que o próprio Deus tinha a dizer sobre elas. Santo Atanásio escreve que quando as pessoas visitavam Santo Antão em sua casa no deserto, elas ouviam tumultos, muitas vozes e, por assim dizer, choque de armas, como se fosse uma guerra em pleno ar. À noite, elas viram a montanha ficar cheia de feras, e ele também, o santo, lutando como se fosse contra seres visíveis e orando contra eles. Numa ocasião, Santo Antão sentiu-se chamado a passar uma noite sozinho num grande túmulo. Assim que ele chegou, um enorme grupo de demônios desceu sobre ele e atacou seu corpo. O diabo cortou-o tanto com listras que ele caiu no chão, mudo de tanta dor que sentia. Pois ele afirmou que a tortura tinha sido tão excessiva que nenhum golpe infligido pelo homem poderia ter lhe causado tal tormento. No dia seguinte, um amigo que lhe trazia suprimentos o encontrou e o trouxe de volta para uma aldeia próxima. Mas naquela noite, ele se recuperou e recobrou sua consciência e pediu ao amigo que o levasse de volta ao túmulo. Depois que seu amigo o trancou no túmulo, Santo Antão gritou: "Aqui estou", disse ele aos demônios, "não fuja de seus açoites, pois mesmo que vocês aflijam mais, nada me separará do amor de Cristo." Os demônios retornaram, e é assim que Santo Atanásio descreve o que aconteceu a seguir, abre aspas. À noite os demônios fizeram tanto barulho que todo aquele lugar pareceu ter sido abalado por um terremoto. E os demônios, como se quebrassem as quatro paredes da habitação, pareceram entrar por elas, vindo na forma de feras e coisas rastejantes. E o lugar de repente se encheu de formas de leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, víboras, escorpiões e lobos, mas assumindo formas sinistras, e cada um deles se movia de acordo com sua natureza. O leão rugia, desejando atacar. O touro parecia agitar seus chifres, desejando atacar. A serpente se contorcia, mas incapaz de se aproximar. E o lobo, ao avançar, também era contido por uma força sobrenatural. Em geral, os ruídos das aparições, com sua fúria enorme, eram terríveis, diz Santo Atanásio. Fechamos aspas. Embora estivesse com dores terríveis, porque estava machucado por tantas batalhas, Santo Antão respondeu corajosamente aos demônios que o atacavam, dizendo o santo: "Se houvesse algum poder em vocês, teria sido suficiente que um de vocês viesse, e um apenas seria o suficiente. Mas como o Senhor os enfraqueceu, vocês tentam me aterrorizar, vindo em grande quantidade. Isso é uma prova de sua fraqueza, e que vocês assumem a forma de feras brutais, somente para me assustar, pois vós não tendes forças para me derrotar. Se vocês são capazes e receberam poder contra mim, não demore a me atacar. Ataquem-me", disse o santo. "Mas se vocês não forem capazes, por que me incomodar em vão? Pois a fé em nosso Senhor é um selo e um muro de segurança para nós." Fecha aspas nessas palavras de Santo Antão. De repente o telhado se abriu e uma luz brilhante encheu a tumba. Os demônios desapareceram e sua dor cessou. O santo estava bem. Percebendo que Deus o havia salvado, ele orou: "Onde você estava, meu Senhor? Por que você não apareceu no início para fazer cessar minhas dores?" E Deus lhe respondeu: "Antão, eu estava aqui,
mas esperei para ver sua luta. Já que você suportou e não foi derrotado, sempre serei um socorro para você e farei seu nome conhecido em todos os lugares. Tendo ouvido isso, escreve Santo Atanásio, Antão levantou-se e orou, e recebeu tanta força que percebeu que tinha mais poder em seu corpo do que antes. Ele tinha então cerca de 35 anos. Embora tivesse poucos cuidados mundanos, Santo Antão teve muitas tribulações por parte dos espíritos malignos. O monge trava com mais intensidade a batalha espiritual que todos os cristãos devem travar. Na verdade, sempre que cada um de nós, seja monge ou seja leigo, vivendo nesse mundo, avança na santidade, os demônios aumentam as suas tentações e nos atrapalham com maus pensamentos. Contudo, não precisamos temer essas tentações dos demônios, pois elas falharão se perseverarmos na oração, no jejum e na fé ao Senhor. Vemos que mesmo em meio às suas lutas espirituais, quando outros vinham visitar Antão, ele era capaz de encorajá-los. Um dos maiores dons que homens e mulheres santos recebem, através da luta no combate espiritual, é essa capacidade de encorajar e fortalecer outros que os procuram em busca de ajuda. É por isso que tantas histórias dos padres do deserto mostram homens e mulheres procurando-os no deserto, e é por isso que ainda hoje os mosteiros são excelentes lugares para fazer retiros e receber orientação espiritual dos santos monges. Uma das ajudas que Santo Antão recomendou neste combate espiritual é fazer o uso do sinal da cruz. Ele deu este conselho, abrimos aspas, os demônios fazem seus aparentes ataques contra aqueles que são covardes, mas, assinalando-se com a cruz, e, portanto, sendo corajosos e deixando que os demônios tentem revidar, porém, assinalando-se com a cruz, eles nada conseguirão. Fechamos aspas. Para Santo Antão, o sinal da cruz não é simplesmente uma ação habitual usada para iniciar a oração, mas sim uma defesa poderosa que fortalece o cristão para resistir às tentações dos espíritos malignos. O sinal da cruz invoca tanto a cruz pela qual Cristo venceu o poder do diabo, como também o nome da Santíssima Trindade. Como diz Santo Antão, onde está o sinal da cruz, a magia é fraca e a bruxaria não tem força. Nós, portanto, não devemos ser casuais ao fazer o sinal da cruz, mas reconhecer o grande poder presente no sinal que fazemos. Além disso, devemos fazer este sinal tão frequentemente quanto somos tentados e recordar o preço que Cristo pagou para nos redimir. Pois então não teremos necessidade de temer a tentação, pois avançaremos com ousadia sob a sombra protetora da cruz. As batalhas espirituais de Santo Antão continuaram pelo resto de sua vida, até sua morte aos 105 anos de idade. Pensemos nas virtudes desse santo e nos coloquemos em posição de batalha neste mundo cheio de tentações e ataques do demônio. Peçamos forças a Deus, lembremos das palavras de Cristo, não nos deixeis cair em tentação, como rezamos no Pai Nosso, ou mesmo aquelas outras palavras de Cristo, orai sem cessar para não cair em tentação, pois elas com certeza vêm do demônio. Deus não tenta ninguém, mas o diabo a todos tenta. Pensemos nisso e vigiemos. Fiquemos em paz.